Tudo bem? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer a presença, né, de vocês aqui nesse evento e queria agradecer também a PROEC, né, que é o nosso programa, né, de extensão de educação superior aqui da pós-graduação, e a CAPES, né, que tornou possível esse evento, e a equipe que trabalhou para que a gente pudesse organizar essa ação. Então, a equipe está com um cordãozinho, vocês vão ver por aí, e eu queria só fazer uma breve apresentação, né, do programa, o que é o programa. O programa ele teve início em 2021, porque durante a pandemia nós tivemos vários eventos online com profissionais de várias atuações, e do Brasil inteiro, entre peritos criminais, pessoal da magistratura, médicos, advogados, procuradores, né, magistrados, e a gente percebeu que dentro da universidade a gente não tinha nenhuma disciplina, nenhum currículo, dentro do currículo, nenhuma área que tratasse especificamente sobre essas questões forenses. Então, a gente criou esse tema, que é o SOS Vamos Revelar, atenção às vítimas de agressão sexual, porque era um tema que ficou muito evidente durante a pandemia, com aquele fica em casa, e aí escrevemos um artigo que demonstrou que aquele período foi muito difícil para algumas pessoas, e aí as peritas criminais, aqui nós temos duas peritas criminais, uma da área de fonoaudiologia e a outra da área de biomedicina. Todas as duas fizeram cursos aqui, uma da biomedicina, fez curso de especialização da fono, né, que é um curso super reconhecido, né, no Brasil. Mas elas são, além de profissionais da área forense, elas são egressas, né, dessa escola, e elas são da polícia científica, não são da área da saúde, e, ao mesmo tempo, elas são dessa área que acaba imbricando porque tem um impacto direto na saúde. Então, a gente criou esse programa e, inicialmente, ele foi curricularizado no curso de biomedicina. Então, nós tínhamos muitos alunos da biomedicina, da medicina, tanto alunos quanto alunas, e esse ano, especificamente, a gente tem um grupo muito heterogêneo, mas que não é o mesmo que começou. Então, nós temos enfermeiras, nós temos tecnólogo em radiologia, temos fonoaudiólogos. Então, parece que há uma outra abordagem que a gente tinha que fazer. Então, por isso nós montamos essa mesa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos em 2022 a Universidade Sem Assédio, porque é o local em que a gente não deveria ter. E aí, nessas discussões, a gente trouxe até a reitoria para falar sobre essas questões dos novos alunos, né? E em 2023 nós fizemos com as alunas da medicina e também ginecologistas, porque elas são a porta de acesso para algumas pacientes, e o tema era por que denunciar a violência gerando outras violências, né? E em 2024, nós fizemos o amparo e fundamentos jurídicos para a interrupção de gravidez. Aí nós trouxemos profissionais da área também do direito para falar sobre isso, com médicas que atuavam nos serviços de emergência. E esse ano nós trouxemos vozes e vestígios. Por quê? Hoje nós temos tantas outras questões mais complexas, e eu, então, vou apresentar aqui para vocês, né, a doutora Denise. Ela é do estado do Paraná, e quem vai fazer a apresentação são as nossas moderadoras, são alunas da enfermagem, que é a Isabela Scoparo, e a Lara Rebelo de Lima, que é do curso de tecnologia, tecnólogo em radiologia, que é um curso muito pequeno, mas ele é muito especial. E uma outra coisa que eu acho interessante, todas essas alunas que estão com o cordão, elas fazem pesquisa científica, elas têm projetos, elas são bolsistas, né? Mas esse projeto de extensão é um projeto voltado para a sociedade e elas são muito engajadas, né? Então, eu vou pedir agora para Isabela fazer a apresentação das palestrantes, e aí ela vai dar o currículo completo, né? Para que vocês possam ter uma dimensão maior da formação dessas profissionais.
Tá funcionando? Pronto. Gente, tudo bem? Isabela, eu sou extensionista do SOS Vamos Revelar. E eu vou apresentar a palestra. Começando. Travando? O cabo. Alô, alô, alô? Pronto. Começando com a... Começando com a doutora Denise Berejouk. Ela é fonoaudióloga pela USP, ela tem especialização em distúrbios da comunicação humana pela Escola Paulista de Medicina, especialização em enfrentamento à violência contra meninas e mulheres na UFG, mestre em engenharia biomédica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela é perita oficial criminal da Polícia Científica do Estado do Paraná desde 2009. Ela desenvolve atividades na seção de computação forense no Núcleo de Perícias Audiovisuais da Polícia Científica do Paraná, com atuação predominante em exames de comparação de locutores. Ela é membro do grupo Perícia Mulheres da Polícia Científica do Paraná e presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais e Auxiliares do Paraná. Agora, falando um pouquinho da doutora Maiara Valois, ela possui graduação e bacharelado em Ciências Biológicas na modalidade médica pela Unifesp em 2010, mestrado no Laboratório de Bioquímica de Proteínas pelo Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da Unifesp em 2013, especialização em Pesquisa Clínica na Unifesp em 2014. Profissionalmente, ela é perita criminal no Instituto de Criminalista de São Paulo da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo desde 2017, já atuou em atendimento de local de crime e no laboratório de entorpecentes, na equipe de perícias criminalísticas de Americana, até 2019. Atualmente, ela exerce as suas atividades no Núcleo de Biologia e Bioquímica do mesmo Instituto de Criminalista, realizando exames de DNA. E aí, gente, agora eu vou explicar um pouquinho de como a gente vai funcionar com esse debate. A gente vai ter 4 blocos, que no primeiro e no segundo as doutoras vão falar 15 minutos cada uma. E no terceiro e quarto bloco, ambas elas vão falar um pouquinho. Ao final, a gente vai ter 5 minutos em aberto para 2 perguntas da plateia. É assim que as dúvidas forem respondidas, a gente vai iniciar com um sorteio de 2 ganhadores dos nossos brindes, que vai ter garrafa e caderno. E na saída, vocês também vão poder pegar os outros brindes que a gente vai ter também, que são cordão, bloco, caneta, vai ter muito brinde, gente. Então, no primeiro bloco, eu vou convidar a doutora Denise para vir falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, suas ramificações e as contribuições da fonética forense em comparação dos locutores. Olá, pessoal. É uma emoção muito grande, uma honra ter sido convidada pela doutora Edna para fazer parte dessa mesa redonda. É muito emocionante para mim retornar, depois de tantos anos, né? Eu estive aqui como aluna, retornar podendo transmitir um conhecimento de uma carreira que se fez muito em função dos conhecimentos que eu adquiri aqui. Eu vou começar falando sobre a violência contra a mulher. Hoje eu não vou falar sobre a minha área de atuação principal, que é a fonética forense, tá? Depois, num outro momento, a gente pode falar sobre isso, mas considero que hoje a gente comece aí um relacionamento com a universidade a respeito da violência contra a mulher. Ele passa ou eu passo? Bom, todo mundo sabe que a violência contra a mulher está aumentando. Isso não é uma resposta às políticas públicas de conscientização, não é uma resposta à subnotificação que existia há algum tempo. Isso realmente é uma reação da sociedade, da nossa sociedade patriarcal, ao empoderamento das mulheres. Fico muito feliz que tenha muitos homens na plateia. Pode parecer pouco, mas diante das plateias que eu já estou acostumada, são muitos homens participando. Então, eu gostaria que, especialmente os homens, se colocassem nessa luta de igualdade para que a violência possa acabar, né? A gente não basta diminuir.
matar uma pessoa porque ela é mulher é muito grave. E a gente vai entender um pouquinho o que é essa violência. Quando a gente fala de violência contra mulheres e meninas, a gente está falando de uma violência que quase que 99% das vezes é praticada por um homem. Quando nós falamos de estupros de vulneráveis, ou seja, crianças e adolescentes, ou pessoas incapazes de reagir e consentir com uma relação sexual, nós estamos falando de perpetradores homens. Dificilmente nós vemos as agressões contra a população LGBTQIA+, feita por mulheres, agressão física, o linchamento, a morte dessas pessoas. Então, maus tratos contra os animais, normalmente, são homens. Com isso, gente, o que eu quero delinear é que não existe uma oposição de gênero que eu pretenda fazer aqui, entre homens, mulheres ou outros gêneros. Mas a gente tem que pensar em que estrutura nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos em uma sociedade em que a mulher vale menos. E é muito doloroso perceber isso, porque nós sabemos o quanto nós valemos, e para nós valemos muito. Quando nós olhamos uma outra mulher que tem uma carreira ou uma história de vida inspiradora, nós sabemos o quanto nós somos, mas nós estamos sendo mortas. Então, não é mais uma questão de falar, eu sou mais do que você. O feminismo, ele incomoda muito, e o feminicídio incomoda muito pouco. E isso é uma realidade que, cada vez mais, com a ascensão de certos grupos, tem ficado muito evidente. Tá? Então, se nós formos pensar em estatística, muitas mulheres nessa sala já sofreram algum tipo de violência na vida, seja ela sexual, seja ela violência doméstica. Violência doméstica não é só por parceiro íntimo, pode ser por um outro membro da família, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco das red flags, né? O que a gente tem aqui? Um violentômetro. Esse violentômetro foi elaborado por esses dois perfis. Eu procurei alguma publicação deles, mas eles fizeram só no Instagram mesmo. Bom, de acordo com a pontuação, então, piadas ofensivas. A minha geração é uma geração que não falava em patriarcado. A gente está falando agora. Então, muitas vezes, vocês vão ver mulheres da minha geração fazendo piadas machistas. Muitas vezes, vocês vão ouvir piadas que todos estão rindo e vocês, como jovens que são, nem percebem como aquilo pode ter alguma graça. Então, sempre que vocês forem alvos de uma piada ofensiva, e eu vou colocar uma piada ofensiva aqui, até de ambiente corporativo. Uma colega que está gestando um menino ouviu de um colega numa roda de policiais, agora você vai dirigir bem, né? E ela não entendeu, porque ela é uma pessoa muito jovem. E ela falou assim, não entendi, por quê? Não, porque você tem um homem dentro de você agora. Como se o cérebro dela não fosse capaz de dirigir uma viatura. Bom, essas piadas ofensivas no âmbito da violência doméstica, geralmente elas atingem áreas que nos machucam muito. Ou seja, a área da aparência, a área do peso. Então, tenham muito cuidado ao se relacionar com pessoas que não exaltem as suas qualidades e sim coloquem de uma maneira depreciativa características que vocês têm. Isso sim é um começo de violência, é uma violência psicológica. Chantagens,
né? E aqui em chantagens, eu ainda essa pontuação 2 ainda não é aquela chantagem, olha, eu tenho fotos íntimas suas, se você não voltar comigo, pode ser que vaze, né? Não, aqui é uma chantagem emocional ali, né? Mentir, enganar, ignorar, dar um gelo. A gente escuta histórias, né, de homens que ficam dias sem falar com as suas esposas, com as suas companheiras, para dar um gelo, para ver se ela aprende. Então, a mulher sempre é colocada num lugar de aprendizado em relação ao homem. Quantas vezes eu fui conversar nesse tempo todo, antes de ser da Polícia Científica, eu era da Força Aérea Brasileira e eu passei 9 anos lá. Então, nesses 26 anos de atuação na segurança pública, quantas vezes eu me vi em uma situação de homens me explicando coisas nas quais eu era especialista. Isso acontece até hoje, né? Quantas vezes numa reunião, na hora que eu exponho uma ideia, essa ideia é completamente ridicularizada e refutada, mas se um colega homem falar dali a 10 minutos a mesma ideia, ele é aplaudido. Isso ainda acontece. E a gente tem que ficar de olho. E a gente tem que ficar de olho não só com a gente tem que ficar de olho nos outros. Então, os homens também devem falar, olha, essa ideia não é minha, essa ideia é da fulana, né? Essa ideia é dessa minha colega. Os homens podem pedir que uma mulher não seja interrompida numa reunião. Essa também é uma micro contribuição que faz diferença. Porque um homem não se constrange numa reunião quando uma mulher fala, você me interrompeu. Mas se um homem falar, ele vai pensar 2 vezes depois. E, infelizmente, gente, a gente acaba tendo que usar o patriarcado para combater o próprio patriarcado, né? Então, se é um homem quem eles escutam, então que sejam os homens que estão do nosso lado, né? Que estão ombro a ombro ali, que façam também essa nossa defesa. Ciúmes, culpa, desqualificação, você nunca vai conseguir trabalhar, você não consegue viver sem mim, ridicularizar, ofender, humilhar em público. Então, quando acontece alguma dessas situações, abram os olhos, tomem cuidado. A violência daqui vai aumentar. Nós temos um ciclo de violência que começa, o relacionamento começa a lua de mel, aí tem um aumento dessa tensão, uma briga por coisas que não tem muita relevância, um xingamento, um gelo, e depois isso vai para uma agressão, tá? Depois, quando a mulher está agredida, volta a fase da lua de mel, com os pedidos de desculpas. Eu nunca mais vou fazer isso, você é a mulher da minha vida. Né? Então, a gente tem esse ciclo que aprisiona as mulheres. Porque quando ela está pensando assim, nossa, eu acho que ele me agrediu. Será que ele me agrediu mesmo? Ele vem para a lua de mel e vem falando que não agrediu, então ela passa a desacreditar do que ela passou. Né? Então, deixa eu passar o próximo aqui, senão a gente não... Bem, aqui eu já coloquei os telefones, né, de denúncias, porque aqui já é preciso uma reação. Então, se você sofrer uma ameaça ou for intimidada, controlada ou proibida, xingamentos, destruir bens pessoais, rasgar foto, né, jogar porta-retratos no chão, pegar o celular. Pegar o celular né, machucar. Brincadeiras de tapinhas, né? Brincadeiras de tapinhas, parece uma coisinha inocente, não permitam, não esperem passar essa linha. Beliscar ou arranhar, empurrar. Empurrar, eu não achava que era violência, gente. Na minha época, que eu tinha a idade de vocês. Bom, agora, aqui o bicho pega, né?
você vai precisar de ajuda profissional. Você vai ter que ter uma rede de apoio, você vai ter que ter uma amiga que vá com você, uma mãe, uma irmã, um parente. Se você tomou um tapa, se você tomou um chute, se você está confinada em cárcere privado, se você foi ameaçada com objetos, sejam eles de contusão, um objeto como esse microfone, ou uma faca, ou uma tesoura, se armas, tem armas em casa, se você está sendo maltratada e você sabe que aquele homem tem uma arma em casa, não preciso nem falar, né, gente? É assim, muitas não saem, mas o ideal é que você caia fora, né? Forçar a relação sexual. E forçar a relação sexual não é só pegar a força, mas é fazer a chantagem para que a relação aconteça. Um tipo de chantagem de repente, se você não fizer, eu posso me interessar por outras pessoas, né? Vamos abrir a relação? Porque você não gosta muito, né? O abuso sexual, causar qualquer tipo de lesão corporal, mutilar e ameaçar de morte, tá? A primeira ameaça, ela precisa acabar ali. Essa ameaça vai acontecer com outra mulher. Mas se todas começarem a não aceitar esses agressores, acho que eles vão começar a mudar, né? Então, com 29 pontos, o próximo passo é a morte. A gente tem muitas colegas que foram mortas por companheiros, mulheres do Ministério Público, do Judiciário, das polícias, muitas mulheres que trabalhavam com o tema de violência doméstica e familiar já foram mortas. E o feminicídio, ele tem uma característica de ele não é um crime que se encerra em si próprio ali. Ele manda um recado. Esse recado está no corpo da vítima, a maneira como a mulher é morta, como essa violência é praticada. Nós temos aqui os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde a gente vê que houve um aumento de 0,7% do número de feminicídios no Brasil em 2025. Parece pouco, 0,7, mas são 1.500 mulheres. Quantas salas dessa? Né? Em contrapartida, nós vemos a tentativa de feminicídio, que aumentou 19%. O aumento de 19% da tentativa de feminicídio, quando eu comparo com o feminicídio consumado, a gente vê que teve um aumento discrepante. Um foi de 19%, o outro foi de 0,7%. Isso me mostra que as políticas estatais estão tendo resultado. Então, é muito comum a gente escutar assim, medida protetiva não serve de nada. Gente, pouquíssimas mulheres que foram mortas tinham medida protetiva, né? E tem alguns projetos do governo para que seja colocada a tornozeleira eletrônica e a mulher tenha um alerta de aproximação, né, desse agressor. A violência psicológica, então, também aumentando, né? Então, 97% das mulheres assassinadas por homens, em casa, 70%. O feminicídio de mulheres negras é predominante também, né? A prevalência é maior. E entre 18 e 44 anos, 70%. Entre 18 e 44 anos é a nossa idade reprodutiva. É a idade em que a gente está casando, a gente está separando, a gente está tendo filhos. E a mulher, quando ela atinge uma determinada idade, ela perde... É como se a gente, nessa lente do patriarcado, como se ela deixasse de pertencer a um grupo sexualmente subjugado. Ela é subjugada pela idade, e não por ela ser mulher. Então, essas idades são as mais críticas. E o ponto mais crítico de uma mulher é quando ela fala não. Então, quando ela decide se separar, é quando ela é morta, é quando ela é machucada, né? Então, quem perceber que está numa relação violenta, preste atenção nesse momento. Esse momento não é a hora de ficar em casa. Não é a hora de aceitar uma conversa em casa, no portão de casa.
não vejam mais. É isso. Ah, mas tem bens para dividir, advogado. Né? Não tem essa história de a gente precisa definir certas coisas. Não, eu queria me desculpar. Não, porque... Gente, muitas das vítimas estavam nessa situação. Abriram o portão para ele buscar um objeto. Então, animais domésticos são muito utilizados, filhos são muito utilizados como um chamariz, né? A gente tem os contradados também do Monitor de Feminicídios no Brasil, da Universidade Estadual de Londrina, que mostra que o aumento foi ainda maior de feminicídios consumados. Lá no outro está mostrando quase 1.500 e aqui 2.200. É uma diferença considerável. Então, as polícias estão falhando na identificação dessas vítimas. Faltava um minutinho, acho que eu já estourei meu tempo, né? A gente vai ter um outro momento em que eu vou entrar nessas questões um pouquinho mais específicas, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, agora entrando no segundo bloco, eu vou convidar aqui a doutora Mayara Valois para falar um pouquinho sobre vestígios de crimes sexuais e banco de dados. Deixa eu só colocar essa apresentação. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. Gostaria aqui de começar agradecendo, né, a doutora Edna, obrigada por me trazer para a minha casa científica de volta. É um prazer, é uma honra estar aqui. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou biomédica da casa, fiz biomedicina, modalidade médica, mestrado no departamento de bioquímica e especialização em pesquisa clínica. A minha atuação profissional começou como as meninas aqui, né, iniciação científica, no laboratório de bioquímica da professora Maísa, não sei se vocês a conhecem, fiz iniciação durante 3 anos e 2 anos de mestrado. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria com assuntos regulatórios, eu trabalhei com processos Anvisa, e finalizei a minha carreira no mercado corporativo, se encerrou na pesquisa clínica, que eu trabalhei como coordenadora em centros aqui da Unifesp, na gastroenterologia, na gastrohepatite e na clínica médica. E depois eu trabalhei também numa empresa particular, que eu trabalhava como assistente de pesquisa clínica, quando eu passei no concurso e me tornei perita criminal. Iniciei minhas atividades lá em Americana e, devido à minha formação, posteriormente eu vim ficar lotada aqui no laboratório de DNA, no qual eu exerço minhas atividades até hoje. Então, meu papel aqui, vamos conversar um pouquinho, né, abrir esse debate, sobre a importância de nós, profissionais da saúde, no enfrentamento à violência contra a mulher. A doutora Denise colocou muito, né, desse ciclo da violência, tal. Agora vamos partir para o que nós podemos fazer, né? Então, nós, profissionais, nós atuamos tanto no atendimento ao público e no âmbito laboratorial, né? Puxando a sardinha para o meu lado, como biomédica, eu não sou aquela que está atendendo ao público, como as fonos, a enfermagem, a medicina, mas a gente está ali, do outro lado do balcão, ali, recebendo as amostras e com a responsabilidade de, eventualmente, detectar algum vestígio relacionado, principalmente à violência sexual, né, no caso. Então, somos profissionais responsáveis pela anamnese, coleta e ensaios analíticos. Então, necessariamente, a gente não atua na linha de frente ao enfrentamento à violência. Por quê? Nós vamos detectar, a gente vai se deparar, nós vamos estar de frente com a violência em si, né? Quer seja como uma vítima que sofreu uma agressão, que você vê que tem indícios de agressão sexual, e muito mais, né? Às vezes a vítima ela não consegue nem falar. Pode ser uma criança, pode ser uma idosa acamada, que, por incrível que pareça, gente, acontece. Como a doutora Denise falou, a maioria da violência contra a mulher acontece dentro de casa. Por isso que aumentou durante a pandemia, porque a convivência com o agressor foi obrigada, né? Foi obrigatório. A pessoa, ninguém saía para trabalhar, ficava em casa, aí que o problema começava. No entanto, apesar da gente não ser linha de frente de combate, nós temos o nosso papel, né? Porque o nosso papel é fornecer elementos técnicos que comprovem ou não aquele delito.
Então, nós somos também responsáveis pela identificação do fato, nós temos obrigação legal, né? Muitas vezes vocês vão estar lá no seu ambiente de trabalho, terão protocolos de notificação, de reporte e notificação daquele evento, e a coleta e vestígios e a cadeia de custódia. Então, aqui é uma interface, né, da cadeia de custódia, do trabalho, da rotina com a criminalística, né? Porque a importância da cadeia de custódia. Então, no caso de amostra de rotinas e casos criminais. Aí vocês vão falar, que termo curioso, né? Cadeia de custódia. O que é? Custódia é quando você tem a posse de algum vestígio, de alguma informação. Então, ele é o caminho temporal. Então, é o registro, né? O caminho, o registro daquele reporte. Então, no caso da enfermagem, da sua responsabilidade de coletar um material biológico da vítima, de coletar algum vestígio, ou até um exame de urina, que pode vir a ter vestígio de sêmen naquele material. Então, a custódia de você saber que aquele material foi coletado de determinada vítima. Da importância, tão importante que é, que no caso disso virar um processo criminal, esse material coletado em ambiente laboratorial, ambiente de análise, ambiente hospitalar, ele entra na parte do processo probatório, e aí entra o papel da perícia criminal, né? Da perícia criminal do Instituto Médico Legal, cuja função é auxiliar a justiça. Como? Materializando a prova. Então, fornecendo elementos técnicos, científicos, para o juízo ter a sua convicção e a gente conseguir, de fato, combater, que é o quê? Aumentando as penas, você comprovando, aumentando as qualificadoras e você fornecer ao judiciário elementos para a gente conseguir enquadrar determinados crimes e eles consigam atingir as penas máximas. Então, o papel da perícia criminal é o vínculo entre os elementos encontrados no local de crime ou no corpo da vítima e o fato delituoso, através do método científico, que é o da reprodutibilidade dos dados. Então, qualquer que seja o profissional que está executando aquele serviço, ele vai chegar no mesmo resultado. Então, agora eu vou falar, vamos exemplificar um pouquinho, né? Também a doutora Denise trouxe algumas situações. Agora vamos na prática, né? Quais são os principais acionamentos da perícia, né? Então, são casos de estupro seguido de homicídio, importunação sexual. Você está lá no ônibus, toma uma encoxada. Muitas vezes, alguns indivíduos chegam a ejacular na vítima. Você pode e deve procurar uma delegacia. Esse material vai chegar lá para o laboratório, a gente vai se esforçar e vai colocar esse perfil no banco e, quem sabe, apontar coincidências futuras. Lesão corporal, né, no caso de vítimas de agressão, né, de violência doméstica, tentativa ou feminicídio consumado e o dano. Aí vocês falam assim, dano, Maiara? Sim, muitas vezes o agressor, o que ele faz? Ele vai lá, quebra a casa da vítima, ele vai lá, quebra o carro da vítima, e aí, então, é um caso que entra como violência doméstica, no entanto, o crime é um dano, que também é uma violência, que também deve ser reportado, né? E a gente tem que trazer à luz essas informações para vocês, né? O nosso papel social para você não passar por isso, mas pessoas próximas também, né? Vocês saberem identificar, e, por exemplo, né, hoje em dia, em convenções de condomínio, em casos de suspeita de violência doméstica, o condomínio tem por obrigação legal intervir. Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Tipos de amostras, então, que são analisadas em crimes relacionados, né? Então, os vestígios de local, então, no local de dano, no local de homicídio, feminicídio, e exames realizados no Instituto Médico Legal, no corpo da vítima, quer seja viva ou morta. Então, pode ser material vaginal, anal, oral e subunguial. O que é isso, Maiara? Material subunguial é o material sob as unhas da vítima. Então, a gente também consegue tentar obter material genético daí, perfil, para fazer os confrontos. E materiais de referência, né, da própria vítima, suspeito, e suposto filho. Por quê também? Outro tipo de violência que a mulher sofre é o estupro. Muitas vezes ela acaba engravidando, tendo um filho, então também nós conseguimos fazer análises genéticas em relação a isso, para comprovar o fato delituoso, né, que foi o estupro e a vítima engravidou.
E também nós realizamos também os exames em vestimentas do agressor ou da vítima. Então, do agressor, por exemplo, ele cometeu um feminicídio e resultou em vestígios de sangue da vítima na roupa do suspeito. Aí ele vai ter que se explicar na justiça. Ou da vítima, por exemplo, como eu reportei para vocês, que você está no transporte público, percebe um líquido quente na sua roupa. Esse material pode ser analisado no nosso laboratório, que é o material do agressor na sua peça de roupa, infelizmente. Então, como que é o funcionamento de um laboratório de DNA para fins forenses? Então, seguimos procedimentos de qualidade, que através vocês estão sendo inseridos agora na graduação, mas conforme vocês forem inseridos no mercado de trabalho, toda empresa ela tem um manual de qualidade, procedimentos operacionais padrão. Então, nós também, no laboratório de DNA, nós seguimos. Então, nós temos um fluxograma de processamento de amostras, e aí também a importância da cadeia de custódia também a partir da perícia criminal. Por quê? Porque a origem desse vestígio ela é muito importante. A gente tem que comprovar, né, que aquele vestígio estava em determinado local, porque, caso contrário, pode acontecer a quebra da cadeia de custódia. E isso causa uma nulidade da prova, que não é o que a gente quer, né? Então, a gente luta para cada vez mais nossos procedimentos estarem alinhados, nossos procedimentos reportados, de modo a gente conseguir manter a qualidade do nosso trabalho. Então, agora, quais são os exames realizados lá no laboratório? Nós fazemos exames preliminares, de inspeção visual, isso mais em peça de roupa, né, que às vezes a gente recebe também. Então, nós fazemos exame de inspeção visual, luzes forenses, os testes imunocromatográficos para a detecção de PSA, que é uma proteína presente no líquido seminal, e ou hemoglobina humana, no caso de haver suspeita de haver sangue, né, na peça, coloração de lâminas para verificar a presença de espermatozoide, e os exames de DNA em si, que são conforme os fluxogramas do laboratório, para isolar um perfil genético do agressor ou da vítima. Para então, desculpa, pulei uma parte. Para então também, com esses perfis, poder fazer o vínculo de paternidade, também devido à gravidez de estupro. Então, os exames de DNA são os exames preliminares, eles servem para direcionar até um tipo de extração. Na análise genética, nós temos um protocolo específico para isolar as células espermáticas das não espermáticas, que é importante a gente reportar para o juízo. Olha, nesse vestígio, no material vaginal da vítima, na fração espermatozoide, nós conseguimos um perfil genético masculino. Isso é importante, né? Então, isso configura que tinha espermatozoide, tinha sêmen na vagina da vítima, né? Então, isso é um elemento técnico que comprova. Então, aí isso nos chama extração diferencial, esse procedimento. Então, agora eu vou falar um pouquinho do perfil de bancos genéticos. Então, é um banco de perfis genéticos criminal, e nós temos o de desaparecidos também, que são pessoas desaparecidas e cadáveres não identificados. O nosso foco de hoje vai ser o perfil criminal. Então, o banco de dados ele viabiliza a comparação de perfis genéticos de interesse da justiça obtidos em laboratórios de perícia oficial. Eles são regulamentados pela Resolução 17 do Comitê Gestor da RIB, que é Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Então, esse comitê gestor ele tem o seu manual de procedimentos operacionais, que está na sua versão 5, que ele estabelece as regras e as diretrizes para a participação dos laboratórios forenses e classifica a origem dos perfis genéticos a serem inseridos. Então, o que o comitê gestor ele faz? Ele regulamenta para que todos os laboratórios integrantes, então, cada estado da federação tem o seu laboratório forense que tem acesso a um software, que você alimenta ele com os dados, que aí eu vou mostrar, todas essas informações estão aqui no site do Ministério da Justiça, vocês conseguem lá digitar RIB-PG, que vocês conseguem ter acesso a essas informações.
Então, agora eu vou falar assim, um pouquinho dos dados do que a gente tem, né? Falta um minuto, porque eu não sei se vocês querem encerrar agora, a gente pode falar, ou são alguns slides. Posso seguir? Então, vamos falar aqui agora vamos falar do banco. Existe um banco nacional, que ele compila todos os dados, e São Paulo tem o seu banco único. Então, o Banco Nacional, ele tem atualmente 278.540 perfis inseridos, dos quais, vocês podem olhar aqui, ó, mais 200 mil são de pessoas condenadas e 39 mil de vestígios. Agora vamos para São Paulo. São Paulo contribui com 34.498. É o estado da federação que mais tem perfis inseridos. Por quê? Porque São Paulo é o país mais populoso do Brasil, então, consequentemente, a gente tem mais crime, tem mais dado para alimentar. Então, olha assim, essa comparação, depois vocês guardam essa informação, ó. Condenados quase 17 mil e quase 14 mil vestígios. Isso é importante lá na frente para as coincidências, que eu vou explicar mais no próximo slide. Então, agora vamos falar dos vestígios por crime. Então, como a gente está falando aqui de violência, olha, os crimes sexuais é o que mais contribui. Então, são realmente o que a justiça está agindo. Então, as polícias, apesar de temos muito a avançar, nós estamos trabalhando nesses crimes sexuais, a contribuição dos perfis genéticos de característica sexual, e também temos até outros aqui, ó, vida sexual, patrimônio sexual, vida, feminicídio. Então, se você considerar o tema que nós estamos falando, tem bastante contribuição, né, no país. E aqui em São Paulo, especificamente, ó, nós temos bastante vestígios relacionados a patrimônio, mas sexual também tem um segundo lugar aqui de participação em contribuição de dados. Agora, falando um pouquinho aqui das coincidências, né? Então, a maior coincidência realmente é em crime sexual. Por quê? Porque é o maior número de vestígios e o maior número também, que eu acabei não colocando, tem o de condenados também. Esse é um manual interativo que vocês conseguem, eu fiz prints, mas vocês conseguem ter esses dados. Então, o nosso banco ele é recheado de muitos vestígios sexuais e muitos agressores sexuais. Então, a gente consegue ter muitas coincidências nesse tipo penal. E aqui, falando um pouquinho por São Paulo também, ó, nossa maior parte de vestígios. Por quê? Porque a gente está equilibrado. A maioria da nossa população carcerária inserida no nosso banco de dados atualmente são agressores sexuais, o que corrobora com esse dado aqui que a gente tem. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Obrigada pela atenção. Gente, antes da gente continuar, só pedir para vocês não comerem aqui no anfiteatro, tá? Por favor. Agora, no bloco 3, eu vou deixar em aberto para ambas falarem um pouquinho sobre o impacto dessa violência na saúde e o papel dos profissionais frente a isso. Bem, pessoal, antes de ser policial, né, a minha atuação clínica era em fonoaudiologia, e eu percebo que nós, ao trabalhar com a comunicação de crianças, principalmente, muitas vezes a gente vai obter muitas informações que são de notificação compulsória. E esse é um dilema ético do profissional. A notificação é compulsória, mas aquela informação foi explícita? Quando você confrontou aquele responsável, aquela mãe, ela disse que sofria violência? Ou apenas a criança relatou? Então, são situações que é importante que vocês pensem. Eu não tenho uma resposta para isso, tá? Mas as lesões que acontecem nos casos de violência contra a mulher e contra crianças se situam em lugares que nós temos acesso, né? Não no caso de um crime sexual, mas no caso de violência doméstica, geralmente as lesões acontecem em cabeça e pescoço, né? Então, aquela mãe que
que falta na terapia, que chega com um olhinho roxo, que bateu no armário. Bateu no armário é muito usado, né? Então, a gente precisa estar realmente de olho nessas alterações e, mais ainda, como profissionais de saúde, não só no nosso atendimento, mas olhem para as pessoas que estão em volta, porque muitas vezes você tem amigas, colegas, professoras que estão sofrendo violência doméstica e nem sabem. Então, é importante que a gente tenha essa rede de percepção da violência, né? Como profissionais de saúde e como pessoas, né? Não vou nem colocar como mulheres, porque eu já coloquei que os homens são parte importantíssima desse processo, tá? Então, da fonoaudiologia, que é a minha área de formação, eu percebo que a maior interface é realmente nessa interação, nessa anamnese, durante as terapias, que você vai ter acesso a conteúdos que muitas vezes vocês vão falar assim, meu Deus, o que eu faço com essa informação, né? Tem um caso, dá tempo de eu contar? Logo que eu saí daqui da escola, eu fui morar em Salvador. Tem alguém da Bahia aqui? Você é de que cidade? Interior. O interior do norte e do nordeste, eles são outro universo, né? A gente pensa muitas vezes nas violências que são praticadas em sul e sudeste, porque é o que aparece na televisão, né? Então, Rio, São Paulo, Minas Gerais às vezes, mas assim, Rio e São Paulo geralmente são de maior destaque. E eu fui trabalhar num hospital, que é o Hospital Santo Antônio, é o hospital da Irmã Dulce. Então, a Irmã Dulce dos pobres, né, que hoje é santa, e esse hospital estava começando um atendimento para a sessão de próteses auditivas e atendimentos à fissura lábio-palatina, né? Como eu vim de Bauru, quando a gente sai da USP de Bauru, a gente leva o legado da fissura lábio-palatina para sempre, né? E da prótese também. Então, por causa do implante coclear, que a gente tem muito forte lá. E eu fui fazer uma anamnese com uma mãe que chegou. Eu tinha uns 25, 26 anos, ela devia ter uns 19 anos. Ela estava com uma criança de colo, uma menininha, e ela tinha um menino que era o paciente, que tinha algum transtorno, sim, de comportamento, e possivelmente uma deficiência auditiva. Mas ali naquela anamnese, eu tinha 25 anos, 3, 4 anos de formada. As histórias começaram a não encaixar e não batia. A gente tem que ter essa percepção. Quando é que essa pessoa está querendo dizer alguma coisa a mais e não está falando? Em qualquer anamnese a gente vai perceber, pode estar ligado nisso, né? Bom, ela foi embora, eu fiquei com aquele ponto de interrogação, assim, gente, o que faltou? O que faltou perguntar nessa anamnese, né? E eu fui até a sala do serviço social e ela voltou. 1 hora depois ela voltou. E ela falou, doutora, eu posso falar de novo com a senhora? Eu falei assim, claro, vamos lá na sala. E ela me falou, doutora, o meu filho é filho do meu pai. E a minha filha também. E o filho dela devia ter uns 6 anos, tinha uma malformação, né, de ouvido interno, mas, assim, a bomba que caiu na minha mão naquele momento, eu pensava assim, cadê as minhas supervisoras? Meu Deus, o que eu faço nessa situação, né? Aí você faz uma cara de que você é muito experiente, é muito importante isso para quem é recém-formado, não entrar em pânico, mantenha, né? Não, sou super experiente, é o 20º caso que eu atendo, né? E aí ela falou que ela só resolveu denunciar para mim, primeiro porque eu era mulher, e olha a importância da gente, né, ter o atendimento de profissionais mulheres. Primeiro porque eu era mulher, e segundo porque esse pai
começou a querer trocar a fralda da filha dela. E ela estava vendo que ia começar a acontecer com a filha dela o que aconteceu com ela. Então, ela tomou coragem, porque ela já tinha denunciado uma vez. O pai era um militar, um policial militar reformado, né? Ninguém acreditou nela. E ela acabou tendo a segunda criança. E a mãe dela fugiu de casa com todas as outras filhas que já sofriam violência. E ela ficou para trás. Né? Então, ela manifestou essa mágoa que ela tinha, né? E aí eu fui até o diretor do hospital, né, na época. Falei, doutor, está acontecendo isso e a gente precisa fazer alguma coisa, que é o que todo mundo, assim, eu não perdi isso no decorrer da vida, mas eu percebo que muitas vezes as pessoas vão falar, isso não é responsabilidade minha não, deixa para lá, isso é, pelo amor de Deus. E foi o que eu escutei. Fala assim, olha, a tua função é audição e comunicação, você não tem essa responsabilidade, o hospital não vai pegar essa bronca, não vai pegar essa responsabilidade. Eu falei assim, é você que não vai, porque eu vou. Aí eu fui na assistente social, ela também falou assim, olha, não dá. Aí que eu fiz? Eu peguei essa mãe, essas crianças, levei no conselho tutelar que tinha ali perto, e, gente, a senhora que estava, a conselheira tutelar que estava lá, foi a conselheira que acolheu a mãe dela anos antes. Ela sabia da história. Então, essa moça significou muito para mim, porque ali eu percebi que a gente pode fazer a diferença, sim, no nosso dia. Essa mulher essa menina, né? Ela foi tirada dessa casa, ela foi para um abrigo, ela conseguiu emprego, ela conseguiu cuidar dos filhos, ela reencontrou a mãe e as irmãs. Então, assim, é uma reorganização de vida que muitas vezes a gente que cai no nosso colo. Era minha obrigação? Na minha visão era, mas na visão do meu chefe, de jeito nenhum. Isso não era função minha. Então, transgridam. Muitas vezes é necessário, tá bom? Oi, gente. Esse relato é pesado, mas graças a Deus, hoje em dia, existem protocolos, né? E essa notificação já é compulsória. Graças a Deus, eu espero que vocês não passem por esse tipo de situação, de ter, e mesmo se precisar também, como ela falou, transgridam a regra em prol. É uma vítima, é uma conta, né? Porque assim, a gente tem, cada vida conta, então assim, se você ajudar uma pessoa, você já está fazendo o seu serviço de contribuir para a sociedade, né? Então, como eu falei aqui, o nosso trabalho aqui agora como perita, legal, estamos aqui tendo a oportunidade de fazer um debate, mas como peritos de fornecer esses dados e de mostrar, né, que a justiça aqui está trabalhando, nós estamos investigando, estamos fazendo esse tipo de amostras, principalmente dos vestígios sexuais, e também já temos um avanço, né, na legislação atualmente, a pena para o crime de feminicídio aumentou. Enfim, são meios, né, meios legais. Nós vivemos num Estado democrático, apesar de muitas vezes esses comportamentos beirarem a barbaridade, nós ainda somos uma sociedade democrática, então que esses agressores sejam submetidos aos julgamentos e sejam condenados, né, que a gente consiga contribuir com isso. E falando um pouquinho do banco, né, então da importância que a gente, dessa qualidade, dessa integração também, né, e hoje em dia também existe a possibilidade dos exames de DNA, realmente existe uma casuística grande também de paternidade, de estupro, muitas vezes também o agressor é o pai vô, esse ciclo acaba se perpetuando realmente, né, em cidades menores, e isso acaba acontecendo com mais frequência. E agora nós estamos em março, mês da mulher, a gente está em bastante evidência, né? Muitas situações de violência. Aí vão falar que parece que está aumentando. Talvez, ou talvez por causa deste debate que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está trazendo à luz essas informações. Talvez as pessoas estejam ficando mais corajosas, esse empoderamento feminino, as mulheres mais independentes, elas conseguem
sair desse ambiente de vulnerabilidade e tocar a sua própria vida. Então, também elas sentem a coragem, se sentem encorajadas por amigas, colegas, né, pessoas do seu convívio, que conversam, que têm essa oportunidade de dialogar, para encerrar esse ciclo e denunciar. Então, às vezes a gente fala assim, aumentaram os números. Sim, mas será que esses números sempre não existiam e agora eram subnotificados, agora são mais notificados? Então, é uma colaboração social que a gente está fazendo, e esse é o enfrentamento, a gente tem em várias vertentes, né? A gente tem o enfrentamento do debate, da prevenção, de nós, como profissionais da saúde, nos depararmos com as situações e agirmos, né? E também, e sempre estarmos melhorando, discutindo, e como a doutora Denise colocou, muito importante a participação dos homens, realmente, é usar o patriarcado ao nosso favor, né? Porque muitas vezes as mulheres falam, não tem tanto valor, mas a gente vai continuar brigando mesmo assim. Obrigada, gente. Bom, meninas, o quarto bloco eu acho que já não vai acontecer mais, porque o tempo já se estendeu bastante. Então, se vocês quiserem concluir, falar mais alguma coisinha, e aí a gente vai para as perguntas. A gente não vai falar mais nada. Assim, tipo, então tá. Gente, o que eu tenho a concluir, na verdade, eu deixei a melhor da palestra para depois, mas a gente vai se estendendo, né? O feminicídio, ele tem cara. Ele acontece em casa, na maior parte dos casos, por parceiros ou ex-parceiros em 70% dos casos. As mulheres estão em idade reprodutiva. Em 30% dos casos, as crianças assistiram ao feminicídio da mãe. Então, nós temos aí uma criança que não vai ter pai nem mãe, porque o pai vai estar preso e a mãe vai estar morta. Nós temos uma legião de pessoas órfãs, né? E como tudo que é previsível, se existe a gente consegue delimitar um tipo de crime pela ocorrência, onde ele ocorre. Armas brancas ainda são o maior instrumento utilizado, na maior parte das vezes. E a arma branca é o quê? É uma faca de cozinha, uma tesoura, são coisas que tem em casa, né? Então, se a gente está em... e os dias da semana, sábados e domingos acontecem mais feminicídios, justamente por esse estreitamento, né, do convívio familiar, em dias de jogos de futebol também. E eu queria ressaltar que a gente não tem mais como dizer para a mulher se prevenir. A gente pode dar dados, a gente pode mostrar como evitar, mas desviar de faca a gente não consegue enquanto a gente está dormindo. A gente não consegue desviar de um tiro pelas costas, a gente não consegue impedir o feminicídio. Quem consegue impedir feminicídio é homem, porque é ele quem comete, tá? Então, eu tenho proposto sempre que a gente troque o termo violência contra a mulher, porque homem não aparece nesse título, e sim colocar violência masculina, porque são eles quem cometem, né? Nós somos as vítimas, nosso nome não deveria nem aparecer em determinadas circunstâncias, né? Então, vamos tirar da voz passiva, vamos colocar. Então, teve aquela mulher que foi arrastada, né, aqui em São Paulo. Quantas vezes a gente viu essa notícia? Mulher é arrastada por carro. Não tinha motorista, né? Mulher não sei o quê. Mulher não sei o quê. Ninguém colocou assim, homem arrastou uma mulher. Porque é muito mais impactante. Mas é a verdade. Então, a gente tem que parar de engolir essas notícias da maneira como elas são dadas e entender que o homem está agindo, né? Alguns homens, né? É claro que não estou falando de todos, mas assim, é importante que a gente coloque a responsabilidade a quem é de direito, né?
Exatamente. Muitas vezes até registros da vítima morta são vazados e são... a gente escuta muita coisa. A nossa carreira é muito dura, né, Mayara? É muito dura, e você ser mulher tratando de crimes contra mulheres é mais duro ainda. Então, a gente vê uma espetacularização e uma ridicularização, às vezes, por parte de certas pessoas que estão na cena do crime. Por exemplo, nós tivemos o caso, não aconteceu nesse caso, tá, gente? Mas, assim, quando uma idosa é estuprada, eu já ouvi de um motorista de viatura falando que ela devia ficar contente. Ela foi morta. Nossa, mas com 85 anos ela morreu feliz. Gente, isso é de uma agressividade que... Então, a gente precisa interromper isso, tá? A gente tem essa obrigação. E, por favor, os homens que estão aqui, eu agradeço muito que vocês estejam ouvindo. Possivelmente vocês fazem parte daquele grupo que sempre está ali ouvindo e nem precisava estar ouvindo mais isso, né? Mas passem para os colegas, rejeitem pornografia, rejeitem nudes vazados, rejeitem, denunciem piadas machistas, percebam a misoginia no ambiente do seu trabalho. É assim, a gente precisa de vocês, tá? Muito. Manuel, a gente está com tempo cravado para a gravação? Tem uma perguntinha ali atrás. Pode ficar. Não, achei interessante que vocês contaram um pouco da importância tanto da análise clínica quanto do exame clínico quando a tragédia já aconteceu, né? E como é fundamental a gente dar nome para as coisas para que a gente possa combatê-las, né? Então, por exemplo, no Brasil, o racismo é crime. Então, a gente consegue dizer, aqui tem uma coisa que foi criminosa, mas a misoginia, ela não é crime. Então, a gente começa a pensar, por exemplo, se a cena do crime ela é dentro de casa, né? O que será que acontece que uma pessoa se sente autorizada dentro da própria casa a violar o corpo do outro, né? Então, a gente pode pensar aí, já não vai ser nem análise clínica, nem o exame clínico, mas pode ser, por exemplo, uma análise de discurso, né? O que a piada, né? Aquela piada besta, assim, né? Não sabe dirigir, vai fazer outra coisa, né? Então, assim, o que essa piadinha boboca, né? Ela pode parecer inofensiva, mas ela é um exercício de poder. Então, você tomando a palavra sem essa forma, ou seja, se você pode tomar a palavra sem precisar humilhar o outro, talvez você não vá ser uma pessoa que depois, no futuro, vá cometer uma tragédia dessa. Parabéns, é isso mesmo. Gente, falando um pouquinho também, né, doutora Denise, a gente falando do feminicídio como um crime de ódio, né, porque são elementos técnicos que a gente avalia também, infelizmente, após que é você atacar o feminino, né, então é o rosto, é o seio, e são crimes também passionais, de arma branca, então requer uma frieza do autor, né, de você deferir um golpe. Você, aqui, nem todo faz o corte. A pele humana, ela oferece uma resistência. Então, para você perfurar a pele várias vezes, né? Porque uma vez você machuca, são diversas vezes. Então, é um ódio ali, né? Que acontece. Então, você desfigurar a pessoa. Quantos casos... Eu lembro uma vez um colega meu que ele atendeu uma mulher vítima de feminicídio, que ela estava com o quê? Cicatriz. Então, não era a primeira vez que ela era agredida, infelizmente, ela foi ao óbito. Então, o feminicídio tem essa questão também do ódio, né? Então, da importância da gente se ajudar, da gente se unir como sociedade, como formadores de opinião, de observar mesmo. Então, essa questão do que acontece em casa, então, isso
são os conviventes mesmo. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que são anos aí de opressão, de violência, que também realmente essa chave não vai virar de uma hora para outra. Então, é um trabalho de formiguinha que nós continuamos aqui. Nós estamos num ambiente seleto, universitário, mas a gente tem contato com outras pessoas. Nós somos também essa responsabilidade social que nós temos, né, como profissionais, de também sermos propagadores e também acolhedores, né, também. A questão de você acolher, quando você está num ambiente familiar que não num profissional, a abordagem é outra, mas também você ter essa empatia e de acolher essa vítima e fortalecê-la e dar meios para ela também buscar ajuda e sair desse ciclo de violência, né, gente? Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, Dr. Magnus, meu professor, não sei se ele vai lembrar de mim. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Aproveitar esse horário de almoço, né, que é restrito, universidade intensa, horário cheio, mas obrigada pela atenção, obrigada pela doutora Edna pelo convite. Prazer estar de volta na minha casa acadêmica. Oi, boa tarde. Meu nome é Lara, sou da pós-graduação em Patologia e vou dar início ao encerramento, tá bom? Eu vou passar a palavra para a professora Edna, antes de tudo, só que eu queria avisar que a gente está com um QR Code do sorteio para a gente sortear no final, tá? E, enquanto isso, a professora Edna vai dar as últimas palavras. Em primeiro lugar, né, depois de tudo que foi falado, eu queria agradecer demais a presença das debatedoras, doutora Denise, doutora Maiara, porque eu acho que esse debate ele teria que ser estendido, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, mas com propriedade de experiência na área, de vivência, como elas falaram, é um serviço árduo, mas necessário. E no meio de todas as atividades que elas têm, que não são poucas, a doutora Maiara mostrou em números, São Paulo tem um número excessivo de amostras, e as peritas trabalham incessantemente, são mulheres, tem homens agora lá? Agora tem, ainda bem. Então, o volume de amostras que eles processam é muito. E um dos motivos que a gente criou esse programa foi o número excessivo de vestígios, porque não tem fim. Para que isso diminua ou que a gente tenha um certo controle, a gente precisava trabalhar na ponta, que é aqui, na graduação, na formação, na prevenção, na educação, né, em saúde, para que o serviço das polícias científicas não fiquem tão sobrecarregados. E eu fico muito feliz de ver essa sala lotada. Nós tivemos 250 inscritos, a gente está transmitindo pelo YouTube, e eu estou muito feliz de ter o professor Magnus aqui presente conosco. Eu gostaria até de dar uma palavra, se ele pudesse falar alguma coisa, ou a gente gostaria de ouvir, sim, porque ele é uma pessoa que tem apoiado sempre as nossas ações, né? Então, por favor. Obrigado, professora Edna, e toda a mesa, em nome dela eu agradeço a todos os debatedoras. Esse é um movimento que não é das mulheres, né, de toda a sociedade, né, e especialmente onde nasce essa estrutura, né, de opressão, de violência, que nasce da figura masculina, desse polo, né. E eu não posso deixar aqui de ressaltar aqui o poder tão forte, né, que eu tive da minha educação, né. Não fosse uma mãe pedagoga que já tem uma visão inclusiva, né, que nos cobrou 2 homens com a minha irmã, a única mulher na família, se dentro de casa eu não tivesse tido a experiência dela vivida com muita autenticidade do ponto de vista do valor, né, de todo o papel, né, formativo, educativo, também educacional, eu não estaria hoje num lugar de proteção e de defesa como um ativista da causa feminista em geral, e essa é uma questão de saúde pública, uma questão de segurança pública, uma questão de Estado brasileiro, né, uma política de Estado. Então eu fico orgulhoso e fiquei emocionado quando eu recebi as fotos desse auditório lotado, com uma população jovem, basicamente, que tem um compromisso maior do que o que eu tive,
né, de perpetuar essa tolerância zero a qualquer forma de misoginia nessa instituição. Eu tenho feito esse discurso e por isso fui eleito, né, sou da educação inclusiva, né, aprendi muito dessa violência que vocês vivem, acompanhando as mulheres trans, que aí traz o feminino para um outro lugar, e é uma constatação científica, professora Edna, que você gosta muito, né, de mostrando que a própria transição de gênero já justifica um grau de violência, né, com requinte de crueldade sem precedentes, né, mostrando que não é o homem trans, mostrando que esse papel, né, a expressão de gênero já constitui um elemento determinístico na violência, né. Então, a Escola Paulista de Medicina, eu tenho certeza que a Escola Paulista de Enfermagem também está unida, né, com esse propósito de fazer essa mudança. E é para hoje, não é para ontem, né, é para agora, né. Então, tolerância zero na sala de aula, na prática, no exercício profissional, e é isso. E contem com a escola para fazer essa mudança de paradigma que é inaceitável que a gente constitua e continue nesse modelo, né? A escola é uma escola tradicional, como vocês todos sabem, carrega aí 93 anos de história, carrega todas as marcas de violência e opressão contra a mulher, porque reflete a sociedade, mas cabe a nós fazer essa mudança. Então, agradeço aí a professora Edna, toda a mesa, e a ex-aluna também, fiquei feliz de ver que vocês estão unidos nesse propósito de fazer essa mudança. E não vai sair da diretoria só, não é da gente, é da base que tem que fazer essa mudança, tá? Obrigado, parabéns aí e que essa mudança, né, seja positiva, né, no sentido de enfrentamento com bons frutos, né, com um bom produto disso, tá bom? Muito feliz mesmo. Aqui, a professora Andréa também está aqui. Então, eu fiquei muito feliz que vocês estejam lotado esse auditório, e para nós, da escola, a gente até criou uma assessoria, né? Uma assessoria de equidade, pertencimento e inclusão, que a gente está também cuidando de outras causas de violência, né? O racismo estrutural também é outra frente que a gente tem batalhado e trabalhado aqui na instituição, né? Então, gênero, equidade, né, de gênero e étnico-racial é uma das nossas pessoas com deficiência, PCDs, neurodivergentes, quer dizer, essa comunidade vive num sistema de apartheid ou de violência muito grande. Então, contem com a diretoria da escola, contem com a estrutura de transformação. Obrigado, viu, mais uma vez. Me empolgo muito com esses temas, porque me mexe nas minhas raízes. Obrigado. Obrigada. Então, a gente vai fazer o sorteio. Antes, eu só queria agradecer primeiro a presença de todos, das palestrantes, da doutora Maiara, da doutora Denise. A gente tem um presentinho aqui para vocês. Easy. Gente, olha que luxo. Olha, gente, coisa mais linda. É o brinde do sorteio. Agradecer também a professora Edna pela coordenação, pelo auxílio na organização desse evento. Agradecer a equipe organizadora, a professora Andréa também pelo apoio de sempre. E é isso, agora a gente vai fazer o sorteio. Sigam a página. A página do Instagram, tem no LinkedIn. E esse evento está no YouTube, né? Depois, quem não pôde assistir, vocês podem acessar, vai ficar gravado. Isso. Você vai tirar a foto daqui? Combina com você. Pessoal, além do sorteio, na hora que vocês saírem, todos vão receber o cordão e o bloco. Caneta também. E esse trabalho foi feito todos pelas pós-graduandas e graduandas. Essa arte, os desenhos, todas
com a autoria das extensionistas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Luísa, sou da pós. E eu queria dizer que a gente vai sortear do número 2 ao 91, que, como vocês podem ver, começa aqui no 2, e a última pessoa inscrita é a 91. Rebeca Vitória Costa, tudo bem? Isabela Martins. Agora a gente queria tirar uma foto a convite do professor Magnus, com todo mundo, por favor. Tem uma foto tradicional aqui nesse anfiteatro, mas acho que como está muito lotado, o Manuel sugeriu que vocês 4 aqui ficassem aqui na frente e vocês de pé. E ele faz a foto de lá para cá. Pode ser? É isso, Manuel? Isso. Eu acho que vocês vão precisar subir um degrau. Isso. E o pessoal que está sentado pode centralizar e fechar o corredor, fazendo favor. Isso.